Meus prezados queridos irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Ele por mais uma oportunidade de poder falar com cada um de vocês, meus amados irmãos, queridos alunos. Dessa feita para trazer um comentário de uma das nossas lições da CPAD, a lição de número 10, de 3 de dezembro de 2023. A lição de hoje nos traz um título bastante relevante, pois nos fala sobre o título da lição, o desafio da janela 10 por 40. Esse é um termo talvez não muito conhecido de algumas pessoas. Aí essa expressão, a janela 10 por 40, esse é um termo conhecido no meio evangélico, mas talvez você ainda, ou alguns de vocês ainda não ouviram falar desse termo. Esse termo foi um termo cunhado por um missionário aí que trabalha na questão da missão. Ele então criou esse termo, Louis Bush, em 1990. Ele criou esse termo para se referir a regiões aí do planeta Terra ainda não alcançados pelo Evangelho. E a expressão aí, janela 10 por 40, é exatamente uma expressão cunhada por esse missionário em relação a a linha do Equador, que é uma linha imaginária, que a gente pode, segundo aqueles que pesquisam, existe uma linha imaginária que nós chamamos de linha do Equador, que é localizada na extremidade do centro do planeta Terra, essa linha imaginária, dividindo em dois polos, e o polo norte, que seria o meridiano de Greenwich, e um outro polo, o polo sul, dividindo então esses dois hemisférios, para falar assim de uma maneira mais científica. Então, essa linha imaginária que divide a Terra em dois hemisférios, nós chamamos essa linha imaginária de linha do Equador. E essa linha do Equador, no caso essa janela 10 por 40, ela se refere exatamente a essa medição, e nós vamos ver um pouco mais na lição, de latitude de 10 e 40 graus acima da linha do Equador, onde fica localizado os países menos evangelizados. Essa linha imaginária, ou essa medição desses países acima da linha do Equador, a 10 graus e 40 graus acima da linha do Equador, forma uma janela também imaginária, podemos dizer assim, retangular, de 10 por 40. E dentro dessa janela imaginária de 10 por 40 graus é que nós chamamos da janela 10 por 40. Exatamente, são 10 e 40 graus acima da linha do Equador, no sentido do meridiano de Greenwich, que fica, no caso, ao norte, vamos dizer assim, do hemisfério. Então essa linha imaginária que é medida a graus acima da linha do Equador, que divide aí a Terra em dois hemisférios. Essa linha imaginária, essa janela de 10 graus por 40 e acima da linha do Equador, ela vai contemplar aí boa parte dos países aí da África, do continente africano, também pega pequena parte da Europa, da Ásia, basicamente quase todos os países da Ásia. Então, basicamente, todos os países não alcançados pertencentes a esses três continentes em especial. A Ásia, no caso aí, parte do continente africano e também da Europa central. Então essa é o que nós chamamos aí de janela 10 por 40, que a lição trata aqui, e que talvez seja um termo desconhecido da maioria das pessoas. Então essa janela 10 por 40 é exatamente onde está
aqueles países que enfrentam a maior dificuldade, dentre elas, as maiores dificuldades, dentre elas a questão da resistência à pregação do Evangelho. Essa região ela está entre o Atlântico e o Pacífico, entre o paralelo de 10 e 40 graus de latitude norte, onde vive, segundo aqui a pesquisa, a maior população mundial menos alcançada pelo Evangelho. Esses países eles são de fato fechados para a mensagem do Evangelho, e aqui nós temos uma relação de cerca de 72 países. Aqui vou citar só alguns. Aqui tem o Kuwait, o Irã, o Egito, faz parte dessa janela aí 10 por 40, Israel, a Líbia, a Somália, a Índia, Paquistão, Líbano, Nepal. E aí são vários os países, a Nigéria fazem parte dessa janela 10 por 40, a Etiópia, a Tunísia, o Vietnã, aqui também temos a Camboja, o Senegal, temos países como a Turquia, e são vários os países, a gente não dá aqui para citar todos, mas que fazem parte dessa janela 10 por 40. Então, para aqueles que não têm ainda o conhecimento, e esse termo ele soa bastante estranho ou novo, exatamente essa referência de países da janela 10 por 40 são exatamente aqueles países menos evangelizados, cerca de, calcula-se, 72 países menos evangelizados, onde há uma resistência ao anúncio do Evangelho. Também são países que sofrem muitas dificuldades sociais, fome, etc. Então, esses países é o grande desafio da obra missionária, exatamente poder adentrar a esses países da janela 10, 40. Também em relação à forma como alcançar esses países, hoje nós já temos uma consciência missionária que aquela missão tradicional, os missionários tradicionais, eles terão muita dificuldade de adentrar a esses países, pois de fato não é você se apresentar enquanto missionário, um pregador do Evangelho, a chance de entrar num país desse é assinar um atestado de morte. Na verdade, entra-se mais nesses países como um empreendedor, como um médico, principalmente, alguém da área da saúde, tem, vamos dizer assim, menos dificuldade para entrar em países como esse. Portanto, aí o desafio da janela 10, 40 diz exatamente a esses países que está localizado acima da linha do Equador, a 10 graus e 40 graus de latitude, como nós havíamos já dito. E a lição ela vai abordar um pouco em relação a esses países ou a essa região, não falando dos países especificamente falando, já que são inúmeros os países. Aí no texto áureo nos diz assim a palavra de Deus: e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Que é interessante, porque Paulo ele está dizendo que ele se esforçou para pregar a palavra de Deus exatamente naqueles lugares onde o Evangelho ainda não havia sido anunciado. Isso aqui é interessante porque esse texto áureo ele tem tudo a ver com o título da lição, o desafio da janela 1040, porque às vezes nós percebemos que aqueles ditos missionários, muitos que se dizem missionários, igrejas missionárias, elas querem concentrar o esforço missionário no lugar onde já tem missionário. Quando na verdade existem regiões dentro do próprio país ou fora do país, no caso desses países aqui da janela 1040, onde de fato há uma resistência muito grande ao Evangelho. O missionário, quando ele vai para essas regiões, ele está basicamente arriscando a sua vida pelo Evangelho. E Paulo aqui aos Romanos, quando ele diz que ele se esforçou para anunciar o Evangelho, onde Cristo ainda não havia sido nomeado, ainda não havia sido
pregado, ele diz que o fez para não estar edificando sobre o fundamento, ou seja, o lugar onde alguém já havia desbravado. Ele pretendia lançar fundamentos, levar a Cristo exatamente naquelas regiões onde Cristo ainda não havia sido anunciado. E nós vimos o desafio que Paulo enfrentou para ser o apóstolo dos gentios, inclusive perseguição, sofrimento e morte. Então, o exemplo de Paulo é um exemplo muito clássico e claro do que seria hoje anunciar Jesus na janela 1040. Seria anunciar Jesus em países onde Cristo ainda não foi anunciado. Esse é o sentido do texto para esta lição. Aí a verdade prática nos diz: a janela 1040 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Então, o maior desafio missionário do mundo está exatamente nesses países. Não são todos os países do continente africano, não são todos do continente asiático, não são todos do continente europeu, mas são alguns países que são realmente fechados para o evangelho. Então, esses países são o grande desafio para a missão da atualidade. Aí Efésios, a leitura bíblica em classe, está no livro de Efésios, capítulo 6, o verso 10 até o verso 20, que nos diz o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então Paulo aqui admoestando aos irmãos que eles deveriam se fortalecer no Senhor e na força do seu poder, mesmo porque a igreja ela depende totalmente da força do Senhor, do poder de Deus, para ela existir enquanto igreja. Então Paulo já chama a atenção dos irmãos em Éfeso a isso, que diante de todas as admoestações que ele já tinha dado, ele conclui dizendo: no demais, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí o verso 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Aqui Paulo ele traz a figura do soldado romano, por exemplo, que tinha toda aquela armadura que o soldado utilizava, e ele transporta para o aspecto espiritual, mostrando que o servo de Deus, o cristão, ele deve se revestir de toda a armadura, ou seja, de todos os equipamentos que fazem parte da armadura, porém não uma armadura humana. Mas nós precisamos de uma armadura espiritual para nós entrarmos numa batalha espiritual. Ou seja, a nossa guerra enquanto soldados de Cristo não é contra a carne, não é contra o sangue. Daí é necessário nós estarmos revestidos de toda a armadura de Deus, para podermos lutar essa guerra espiritual. E o desafio da janela 1040 é exatamente esse. É necessário que estejamos, e aqueles que desejam alcançar esses povos, estejam totalmente armados da proteção divina, para poder fazer frente às astutas ciladas do diabo, para estar firme. Então daí o conselho do apóstolo Paulo: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme, enquanto um soldado de Cristo, contra as astutas ciladas do diabo. Aqui Paulo fala da vida cristã no dia a dia, não só em relação ao campo missionário, que uma vez quando nós entregamos nossa vida a Cristo, nós temos que ter consciência que nós compramos guerra com o inferno, e para que nós possamos de fato resistir às ciladas do dia a dia, aos ataques de Satanás contra a nossa vida, somente pela armadura de Deus. Não pense que você consegue por conta própria entregar sua vida a Cristo, mudar de vida, vencer o pecado, vencer o mundo, vencer Satanás por sua capacidade intelectual, por sua religiosidade, por sua própria força. Ninguém consegue vencer esse mundo, ninguém consegue vencer a Satanás, ninguém consegue vencer a si mesmo por conta própria. É necessário que nos revistamos das armas espirituais, da armadura de Deus, para que possamos estar firmes contra todas as ciladas do diabo. E aí o verso 12 ele diz: porque não temos que lutar contra a carne nem contra a sangue, ou seja, nossa luta não é contra as pessoas. É isso que Paulo está dizendo, nem contra a carne nem contra a sangue,
mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século. Ou seja, nossa luta é no mundo espiritual, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então a nossa luta não é contra as pessoas, mas contra o espírito maligno que age na vida das pessoas, das nações, dos governantes, das leis ditatoriais. Então nossa luta é nesse sentido. Então, cada país, cada coração que se fecha para o Evangelho e que persegue a igreja, persegue aqueles que falam do amor de Deus, que maltratam, que matam, que tem leis que impedem com que as pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, por trás dessas leis, por trás desses homens, dessas autoridades, está exatamente um principado, uma potestade, uma força maligna que os faz resistir, que os usa para tentar impedir o crescimento do reino de Deus. Então nós, enquanto cristãos, nós temos que ter consciência que nossa luta não é contra as pessoas, mas é contra a força maligna que age na vida das pessoas. Seja em países como da janela 1040, seja na vida do teu vizinho, do teu colega de trabalho. Você não deve lutar contra as pessoas, mas contra as influências malignas na vida das pessoas que resistem o Evangelho, que tenta combater, que tenta lançar dardos contra a palavra de Deus, contra a pregação do Evangelho. Portanto, é isso que o apóstolo aqui ele está enfatizando. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, ou seja, no dia da batalha. O dia mau pode ser o seu dia a dia do trabalho, no ambiente de trabalho, pode ser estando no campo missionário ou ir para um desses países da janela 1040. O dia mau é tudo aquilo que vem de encontro a resistir o Evangelho e a tua fé enquanto cristão. Então, para você vencer, é necessário você estar revestido de toda a armadura de Deus para poder resistir, ter resistência no dia mau, e havendo feito tudo isso, como o texto diz, essa resistência, permanecer resistindo. Isso aqui eu acho muito interessante, que Paulo ensina a resistir, e havendo feito tudo isso, essa resistência, estando armado com toda essa armadura, você ficar firme. Ficar firme em que sentido? Em continuar existindo, em continuar vestido da armadura espiritual. Que é algo que eu quero deixar bem claro para cada um de nós que somos cristãos, é que em momento algum você deve se despir da armadura de Deus. O soldado, quando ele está em serviço, ele usa a sua armadura. O soldado, enquanto ele está na guerra, soldado físico, no caso o soldado romano aqui, por exemplo, ele usava aquela armadura enquanto ele tinha que guerrear. Depois da guerra não tinha necessidade, ele estando fora de serviço, não tinha necessidade dele estar com aquela armadura, mas só enquanto ele estivesse de sentinela, estivesse em serviço. Já no caso, no mundo espiritual, nós cristãos, nós não podemos nos despir da armadura de Deus. Uma vez que nós entregamos a nossa vida a Cristo, uma vez que fomos alcançados pelo Evangelho, a primeira coisa que nós temos que fazer é procurar nos vestir de toda a armadura e permanecer com essa armadura, que nós precisaremos dela até a volta de Cristo. Nós nos tornamos soldados de Cristo, não podemos olhar para trás e não podemos despir de nenhuma peça da nossa armadura. É isso que a palavra de Deus nos ensina, que é a ideia do permanecer firme, permanecer com toda a armadura de Deus. Verso 14. Estais, pois, firmes. Aí vai dizer as partes dessa armadura espiritual. Tendo cingido os lombos com a verdade. Então, enquanto o soldado romano cingia os lombos com uma peça material, os nossos lombos eles são cingidos com a verdade. Ou seja, na vida do cristão não pode faltar a verdade. Então, os nossos lombos eles são cingidos com o cinto da verdade. A Bíblia diz que a igreja de Cristo é coluna e firmeza da verdade. Não é possível conceber um verdadeiro cristão que ele não esteja vestido da verdade, que ele falte com a verdade.
que ele tenha para ambientes diferentes, um linguajar diferente. Nós temos que ser verdadeiros na nossa maneira de falar, na nossa maneira de proceder. Não podemos estar apresentando um papel de cristão. O cristão não apresenta um papel, ele de fato ele tem que ser um imitador, ele tem que, na verdade, viver a vida de Cristo. Esse é o desafio para o cristão. Não é apenas representar um papel, é Cristo ter sido gerado nele e ele agora, em espírito e em verdade, ele servir a Deus. Daí a necessidade de apresentar essa primeira peça da armadura espiritual, exatamente está cingido os lombos com a verdade, aí vem vestida a couraça, os lombos com a verdade, depois vem a couraça, que é uma outra para que os dardos, as flechas não entrassem, uma lança não ferisse o soldado. Eles usavam exatamente uma couraça. E aqui o texto nos apresenta que a couraça que nós devemos vestir é exatamente a retidão, é a justiça de Deus, que fala da sua retidão. Então temos que usar a couraça da verdade e cingir os lombos com a verdade e usar a couraça da justiça. E os pés calçados com a pregação ou a preparação do evangelho da paz. Então aqui, ou seja, nós temos que estar envolvidos na preparação. E aí a ideia da preparação é o ato de preparar mesmo, nos preparar, nos capacitar, estarmos instruídos no Evangelho da Paz, porque a nossa missão será essa, será pregar o Evangelho. Mas como nós pregaremos o Evangelho se não conhecermos esse Evangelho, se não estarmos preparados com o Evangelho da Paz? Então aqui faz parte, não adianta uma arma na mão de um soldado se ele não souber usar. Então faz parte da armadura espiritual que os nossos pés, que a Bíblia chama que são benditos, pés que anunciam boas novas, que os nossos pés estejam preparados, estejam calçados com a preparação do Evangelho da paz, o Evangelho que traz Cristo, que é o príncipe da paz. Então a preparação do Evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, que é uma arma tanto de defesa como de ataque. Então a fé não pode faltar na armadura do cristão, não pode faltar a fé, com a qual nós iremos apagar todos os dardos inflamados do maligno, que dardos inflamados lembra as batalhas antigas, onde flechas eram com fogo na ponta, era jogado, e os soldados, eles com os seus escudos, eles paravam aqueles dardos inflamados. Então no mundo espiritual, o inimigo tem lançado dardos sobre nós, e esses dardos eles são apagados exatamente com o escudo da fé. Então nós atacamos e no reino espiritual, no mundo espiritual, e também nos defendemos através da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível servir a Deus se não for por fé. Daí o escudo da fé. Também, verso 17, tomai o capacete da salvação. O capacete da salvação. O capacete era para proteger exatamente esse órgão vital, que é a cabeça. O soldado romano usava capacete, existia vários tipos de capacete, e aqui nos fala do capacete da salvação, ou seja, que a nossa mente, a nossa cabeça, e aqui, quando fala da cabeça, aqui está ligado diretamente, uma vez que a nossa cabeça, a nossa mente é uma porta de entrada, exatamente para o nosso coração, para a nossa vida. Daí a nossa cabeça está protegida, e protegida com o quê? Com a salvação, ou seja, Cristo ele já ter sido gerado em nós, Cristo já ter entrado na nossa mente, no nosso entendimento, essa é a ideia, e depois que nós entendemos a mensagem do Evangelho, aquilo que passa por nossa mente é entendido e passa a fazer parte do nosso coração. Então, na Bíblia, a ideia da mente tanto ela fala da questão do intelecto, mas a mente também ela tem uma conotação do espírito, ela tem uma conotação de coração, de entendimento. Então, aqui mostra que você não pode levar salvação a outros se a sua própria mente, o seu próprio coração
já não estiver revestido de Deus, do capacete da salvação. Então você tem que ser salvo para você falar da salvação para os outros. Você só pode falar daquilo que você experimentou. Como eu posso dizer que Deus é bom se eu não provei que Deus é bom? Como eu posso falar que alguém necessita de salvação se eu ainda não fui alcançado pela salvação? Então, primeiro eu tenho que ser alcançado para que eu possa ter autoridade, eu possa estar armado com a armadura espiritual para falar da salvação para as outras pessoas. Daí essa peça fundamental, que é exatamente o capacete da salvação, e por fim a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é o nosso manual de fé e prática. Se nós não formos salvos, não tivermos revestido de toda a armadura, como utilizar a espada do Espírito se nós não fomos trabalhados, não fomos admoestados, disciplinados, ensinados a utilizar a espada do Espírito. Então, o capacete da salvação, toda a preparação do Evangelho da Paz, isso tudo faz parte do treinamento para que nós também possamos empunhar a espada do Espírito no campo de batalha, que é também uma arma de ataque e também de defesa, e nós podemos então, de uma maneira como um bom soldado, saber manejar bem a palavra da verdade. Que uma arma na mão de alguém que não sabe usar é perigoso. Então nós, enquanto soldados de Cristo, nós temos que saber que no campo de batalha nós temos que ser peritos no manejar a palavra do Espírito, a arma, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E olha a sequência do verso que diz, orando em todo tempo. Mostrando o quê? Que a oração ela não pode estar ausente da vida do soldado de Cristo, daquele que evangeliza, daquele que faz missão, daquele que é cristão. A oração tem que fazer parte da sua vida diária. É através da oração, a oração não uma mera reza, mas a oração segundo Deus, aquela oração humilhante, aquela oração que é relacionamento com Deus. Ela faz com que você perceba o quanto você está longe ou perto de Deus. É um termômetro de você medir a sua fé, medir você se tornar mais humilde diante de Deus, você aumentar a sua sensibilidade diante da palavra, diante da realidade, diante da necessidade do outro, diante da necessidade da obra de Deus. A oração, de fato, ela nos coloca em relacionamento com Deus, em contato com Deus, em diálogo com Deus. Ela, de fato, através da oração, nós conseguimos ouvir melhor a voz de Deus, como também nós conversamos com Deus, nós entramos em relação com Deus. Daí a oração, ela ser, mesmo estando vestido com todas as armas espirituais, o texto diz que nós devemos orar em todo tempo. Então, o discípulo de Jesus, o missionário, o servo de Deus precisa orar em todo tempo, com toda a oração, súplica no Espírito e vigiando nisso com toda a perseverança. Ou seja, vai estar orando, suplicando e vigiando a sua vida, perseverando com a armadura de Deus, com a vida de oração, com a dependência de Deus, perseverar com a sensibilidade espiritual. E a oração é fundamental para nós permanecermos abertos à direção de Deus. Portanto, orando em todo tempo e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós temos a responsabilidade de orarmos uns pelos outros, orarmos pelos missionários que estão no campo, orar pelos nossos pastores, as nossas lideranças. Nós temos essa responsabilidade. E aqui eu quero deixar bem claro para todos nós que cada um de nós somos chamados para ser sacerdote de Cristo. Uma das defesas de Lutero na Reforma Protestante é o sacerdócio universal do cristão. Ou seja, todo cristão ele tem acesso à presença de Deus. Todo cristão ele é um intercessor. E aí eu discordo plenamente daqueles
daqueles que se levantam dentro da igreja, muitas das vezes até com a permissão da liderança, como se fosse uma casta especial, responsável pela intercessão, pela espiritualidade da igreja, como se esses fossem os intercessores da igreja. Não. Todos nós somos chamados para sermos sacerdotes, somos chamados para interceder. Você não precisa se alistar num grupo específico de uma determinada congregação ou dentro da sua comunidade de fé. Não, eu tenho que fazer parte de um grupo específico de intercessores para que de fato eu seja reconhecido e eu exerça a minha função de intercessor. De maneira nenhuma. Você pode participar de um ciclo de oração, de um grupo especial de oração que tira horas para orar, que é muito importante, em muitas igrejas chamado do ciclo de oração, mas ser o intercessor. Ser o intercessor, esse é o chamado para todo cristão. Todos nós somos chamados para sermos intercessores, para sermos sacerdotes, que era nada mais, nada menos do que a figura do sacerdote na antiga aliança era um intercessor, alguém que levava as queixas do povo diante de Deus. E nós temos que ser intercessor do nosso pastor, dos nossos irmãos, daqueles que estão perdidos, dos missionários no campo missionário, da igreja, do nosso pastor, do dia a dia, da atividade espiritual da igreja, da atividade material. Todos nós somos chamados para sermos intercessores. Então, ser um intercessor não é privilégio de um grupo específico, não é uma atividade, não é uma função de um grupo. Todo cristão, ele é chamado para ser um intercessor, e você tem essa responsabilidade de ser um intercessor, de orar, de buscar, de desenvolver a sua espiritualidade diante de Deus, como um baluarte, como um intercessor. Então aí o texto ele fecha essa parte de uma maneira muito precisa, mostrando nisso com toda perseverança e súplica, intercessão por todos os santos. Aí Paulo coloca, e por mim, para que me seja dada ao abrir da minha boca uma palavra com confiança, ou seja, que eu pregue com ousadia, confiando, acreditando naquilo que eu estou falando, com fé. Seja me dada uma palavra com confiança para fazer notório o mistério do Evangelho, para que todos conheçam o mistério do Evangelho, que é Cristo, que foi revelado, pelo qual Paulo dizia, sou embaixador em cadeias. Ou seja, eram os lugares onde Paulo anunciava, estava sendo preso, sofrendo, morreu por causa do Evangelho, sendo embaixador de Deus em lugares onde outros ainda não tinham ido. Então, por causa desse evangelho, sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, mesmo estando preso, mas a palavra de Deus não está presa, Paulo diz. Por isso que eu fale com liberdade, mesmo que eu esteja preso, como convém falar. Ou seja, você deve falar com toda a ousadia, com toda a liberdade no espírito, ainda que você esteja preso, ainda que você esteja correndo risco da própria vida, mas a palavra de Deus, ela não está presa. Então esse é o texto ideal para falarmos sobre o desafio da janela 1040. Aí a introdução, o comentário da lição, a introdução nos diz o seguinte: na lição dessa semana, vamos estudar a respeito do maior desafio de evangelização mundial, a janela 1040. À luz de Efésios, o texto que nós lemos, 6, 10 a 20, percebemos que estamos em uma imensa batalha espiritual em que agentes do mal escravizam muitas nações que se fecham à mensagem de Cristo. Assim, a janela 1040 nos apresenta dois grandes desafios: o da necessidade humana, da pobreza, da miséria, e o da perseguição contra a igreja, que é o que acontece nesses países da janela 1040. Os países da janela 1040 revelam problemas sociais bem graves, além de serem muitos fechados à mensagem do Evangelho.
Diante desse quadro, apresentaremos maneiras com que podemos enfrentar esse grande desafio de evangelização mundial. Então, a proposta da lição é exatamente apresentar estratégias e desafios, o que pode ser feito para que os países dessa janela 1040, dessa localização do globo terrestre, fechado o evangelho, onde impera também a miséria, muita dificuldade, como alcançar os países da janela 1040. Primeiro tópico, uma batalha espiritual chamada de janela 1040. Primeiro subtópico, uma verdadeira batalha espiritual. O texto da leitura bíblica em classe, de Efésios 6, nos mostra que estamos participando de uma verdadeira batalha espiritual. Os membros do corpo de Cristo, de modo geral, estão guerreando uma guerra espiritual contra Satanás. Por isso estamos sujeitos aos ataques do maligno por meio de ciladas e artimanhas cruéis. Nessa perspectiva, é muito importante levarmos em conta que a obra missionária é um grande campo de batalha e enfrentamento espiritual que deve ser guerreado com toda reverência, zelo e temor, com toda a dependência de Deus. Você deve entrar na batalha espiritual e não achando que você tem capacidade por si só. Por isso, para lutar nessa batalha espiritual, devemos selecionar bem as armas que usamos nessa peleja, ou seja, devemos estar revestidos das armaduras, ou da armadura e das armas que fazem parte de toda a armadura espiritual. Subtópico 2. Nessa batalha, devemos usar armas espirituais. A partir do versículo 14, somos informados a respeito de algumas armas espirituais disponíveis para os salvos. O cinturão, que é o cinto da verdade, a couraça da justiça, os sapatos, que é a prontidão para pregar o evangelho da paz, o preparo, e não basta preparar, mas tem que ir, que preparar e não ir, semente no celeiro apodrece, você também tem que sair. Então, a prontidão, que é os sapatos, no caso aí da prontidão e do preparo do evangelho da paz, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada, que é a palavra de Deus. Ora, note que todas essas armas são espirituais, porque a nossa batalha não é carnal. Então aqui está pegando a metáfora das armas que faziam parte da armadura do soldado aqui romano e fazendo uma simbologia no mundo espiritual que essas armas elas representam. Aí o subtópico 3, enfrentando a batalha espiritual da janela 1040. Há uma batalha espiritual na atualidade denominada de janela 1040. Essa expressão foi criada para trazer relevância a uma marcação geográfica de 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador, do norte da África até o leste da Ásia. Este espaço representa uma verdadeira janela retangular, uma verdadeira janela. Esse espaço representa uma verdadeira janela que traz consigo muitos desafios. Ele representa aproximadamente 67 nações. A texto que vai dizer 62, aqui coloca aproximadamente 67 nações marcadas pela pobreza extrema, é um dos desafios, e pelo fechamento total à evangelização. Nessa região está concentrada a maior parte dos povos não alcançados. Vivem exatamente nessa janela 1040, a maior parte dos povos mundiais não alcançados, onde vive quase 4 bilhões de pessoas. Isso representa 2/3 da população mundial. Então, imagine, você pegar a população mundial, dividir em 3 partes. 2 partes está exatamente localizada na janela 1040. Então, pense bem, dividindo a população em 3 partes, a população mundial, 2 partes é localizada exatamente na janela 1040. Então, imagine o desafio que a igreja tem para o evangelismo. Desse montante, encontram-se
as três maiores religiões do mundo se encontram nesses países da janela 1040. Quais são essas três maiores religiões do mundo que se encontram lá? O islamismo, o budismo e o hinduísmo são as religiões que prevalecem nesses países da janela 1040, ou seja, uma resistência tremenda ao evangelho, ao cristianismo. Daí o desafio para a igreja. O tópico 2. Principais desafios da janela 1040. Primeiro, subtópico, a necessidade humana. Podemos dizer que na região da janela 1040 se encontra uma amostra das maiores necessidades humanas do mundo. Uma amostra das maiores necessidades do homem no mundo encontra exatamente nessa janela 1040. Primeiro, as maiores megalópolis, ou seja, cidades com mais de 1 milhão de habitantes, estão exatamente ali, nesses países dessa janela 1040. Então, as maiores megalópolis se encontram ali. Segundo, nessa região estão concentradas bilhões de pessoas enfermas, vários tipos de enfermidades. Estão ali bilhões de pessoas enfermas, vítimas de guerras, estão ali, e pessoas que vivem sob calamidades e ao mesmo tempo impossibilitadas de conhecer o poder transformador do Evangelho. Calamidade, fome, doença, miséria e sem a possibilidade de conhecer a mensagem de salvação. É o estado em que se encontram essas pessoas. Terceiro, neste lugar estão as pessoas mais necessitadas financeiramente da terra. As pessoas mais necessitadas, mais carentes da terra estão exatamente neste lugar. As mais necessitadas financeiramente da terra moram nessas regiões. Por isso, entre nós não pode faltar amor e consciência em relação a essa realidade, pois a janela 1040 não pode permanecer fechada à mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Nós temos que abrir essa janela por meio do poder do Evangelho. O Evangelho tem que entrar nessa janela 1040. O desafio da perseguição. Então, vemos aqui os principais desafios. Primeiro, a necessidade humana, a miséria que reina nessas regiões. Depois, o desafio da perseguição, que é diria que um dos maiores de todos os desafios. Além de toda a miséria física, poderia alguém entrar lá para suprir a necessidade dessas pessoas, mas só que há também a perseguição. A igreja poderia estar lá suprindo as necessidades, poderia, mas há a perseguição, ou seja, missionários, ser cristão nesses países é você basicamente estar com sua vida em risco a todo instante. Então, o desafio da perseguição. Embora tratemos da perseguição à igreja na próxima lição, esse assunto vai ser tratado, não podemos deixar de mostrar que a janela 1040 traz um desafio às missões atuais, pois ali se encontra as nações com alto índice de perseguição religiosa. É ali onde se encontra esse alto índice de perseguição. E Mateus 23, 34, por exemplo, vai nos falar sobre isso. Podemos perceber que a natureza da perseguição que os enviados por Deus enfrentavam no caso antes e na época de Jesus, é bem claro o que acontecia ali em Mateus 23, as perseguições, um retrato da perseguição ali em Mateus 23, capítulo 34, versículo 34, 37, fala das perseguições que aguardavam os servos de Deus. O apóstolo Paulo fala muito das perseguições que ele sofria. Então, ali é uma amostra de perseguição que acontecia naquela época. O apóstolo Paulo é um dos grandes exemplos. Estevão foi morto, a igreja ali em Jerusalém foi espalhada pela perseguição do Império Romano. Então, aquilo era uma amostra do que aguardava a igreja de Cristo e é apenas uma amostra do que acontece na atualidade com os irmãos ou com a igreja, aqueles que ousam falar de Jesus na janela 1040.
Nesse sentido, segundo as informações do portal de missão Portas Abertas, na janela 1040 há países que perseguem os cristãos por meio de leis que tiram a sua liberdade, levando-os à prisão, tortura e à morte. Então, países na janela 1040 perseguem o cristão, tira a liberdade, leva à tortura, toma os bens e matam. Então esse é um desafio muito grande. Outros países, embora não tenham leis quanto à prática da religião, que esse aqui é interessante, outros países, embora não tenham leis quanto à prática da religião, no sentido leis que não pode praticar religião, persegue a igreja por meio do governo. Então, enquanto existe aqueles países que realmente têm uma perseguição ferrenha, vai ter outros países dentro, no caso desse quadro, da janela 1040, que vai perseguir por meio do governo, da família, da sociedade. Então, para todo efeito, há perseguição naqueles países. A perseguição religiosa é um grande desafio na região da janela 1040, a perseguição religiosa. Seja por lei, seja por governo, por familiares, pela sociedade ou por outras religiões que ali predominam, há a perseguição religiosa. E por fim, o último tópico aí da lição, o tópico aí de número 3, ele vai nos trazer também aí estratégias para alcançar países da janela 1040. Quais são as estratégias, o que podemos fazer, o que se pode fazer para alcançar os países da janela 1040. É o que nos traz aí o tópico de número 3. Primeiro subtópico, orando pela janela 1040. Uma vez que tomamos conhecimento do fato, precisamos orar pelos missionários enviados para essa região, a fim de que Deus levante mais igrejas mantenedoras e obreiros dispostos a gastar suas vidas nesses países, e gastar a vida de fato, de verdade. Gastar sua vida nesses países que revelam um cenário bem desafiador para a evangelização mundial. Outro sim, a partir da oração, nossos corações ficam mais sensíveis à direção de Deus para nossas vidas. Daí a oração, ela ser essa porta de entrada para nos mover, para contribuir e para irmos, se for preciso, a esses países. Então, muitas vocações através da oração são descobertas a partir do compromisso com a oração a respeito dos povos não alcançados. Então, geralmente, aqueles que se dispõem a fazer missão eram pessoas de oração. Dificilmente alguém vai se dispor realmente para ir para o campo missionário ou para ser de fato um líder, um pastor, não segundo o modelo de muitos que estão aí querendo ganhar dinheiro, mas o verdadeiro pastor, o verdadeiro líder, o verdadeiro missionário, aquele que quer verdadeiramente fazer missão, entendendo o peso da responsabilidade, são pessoas que têm uma vida de oração, cuja motivação, cujo desejo no coração surgiu exatamente a partir de uma vida no altar de Deus, uma vida de oração, esse compromisso com a oração e com os povos não alcançados. Portanto, é tempo de orar por esses povos. Segundo subtópico, evangelização por meio da ação social. A ação social do corpo de Cristo revela o testemunho cristão como parte do amor e do compromisso com a evangelização de toda a pessoa cristã. Evangelizar por meio da ação social abre portas para a entrada de missionários em países onde não há tanta receptividade para o evangelho. Então, através da ação social, é mais fácil entrar em países onde o evangelho não é bem aceito, porque a igreja pode entrar através de ações sociais. Assim, o trabalho social executado por meio de um minucioso planejamento é uma forma de demonstrar nosso amor na prática, tornando assim a evangelização mais eficaz. Então, por meio da obra social, é um dos mecanismos para poder evangelizar esses povos não alcançados, como da janela 1040, através de uma boa e organizada ação
social. E o último subtópico, uma ação médica missionária. Isso aqui é uma das estratégias mais, eu diria assim, que traria mais resultado, porque são países onde a doença impera, vários tipos de doença, pandemia, endemia, e na verdade é uma carência muito grande de médicos, de enfermeiros, e através dessa ação médica missionária, eu acho interessante aqui o termo, que a igreja pode investir na formação de médicos, de enfermeiros, de pessoas especializadas para terem uma formação acadêmica, uma formação secular, uma formação profissional, mas pessoas cujo coração esteja o desejo de ir fazer missão usando da sua profissão, cuidando dos feridos fisicamente falando e ali aproveitando para trazer também a cura espiritual por meio do evangelho. Muito importante essa ação médica missionária. A missão médico-missionária traz à humanidade um evangelho apresentado de forma prática. Sem dúvida, é uma obra pioneira na proclamação do evangelho com ações práticas que transformam a vida das pessoas, pois não necessitam de médico, os são, mas sim os doentes, aí Mateus 19:12. E aí os doentes, tanto doentes espirituais como os doentes físicos, precisam do médico, que é Jesus, e dos médicos humanos para tratarem suas doenças. Embora saibamos que a prioridade do tratamento do ministério de Jesus era com as enfermidades da alma, esse era o principal objetivo de Jesus, nosso Senhor também reconhecia as pessoas doentes que precisavam de médico. Ele também não ignorava a realidade dos enfermos, fisicamente falando. Assim sabemos que as nações da janela 1040 precisam muito de médicos, bem como outros profissionais na área da saúde. Essas profissões da área da saúde abrem portas fechadas no contexto de muitos povos ainda não alcançados. Através exatamente dos médicos sem fronteiras, por exemplo, é uma profissão que se pode ser usada para a glória de Deus. Graças a Deus temos preciosos projetos em igrejas de nosso país com o propósito de formar médicos para serem enviados para os países da janela 1040. É preciso mais iniciativas como essa, a fim de que mais profissionais façam missões a partir de suas profissões. Louvado seja o nome do Senhor. Já pensou você colocar sua profissão a serviço do reino de Deus? Uma realização dupla. Realização por estar exercendo a profissão e realização por estar trabalhando na obra de Deus. Conclusão. Quem pode evangelizar os povos da janela 1040? É uma interrogação. Vimos que essa região é um grande desafio para a evangelização mundial. Por isso é muito importante que nossas igrejas tomem conhecimento desse desafio, ore por ele, caso esse desafio, e à medida que vocações são descobertas, haja sensibilidade espiritual à responsabilidade de evangelização dessa região mundial. Então que Deus nos ajude, que Deus abençoe a igreja, que nós possamos orar por esses países em que fazem parte da janela 1040, você pode pesquisar na internet e quem sabe aí adotar alguns países para você orar por eles. E nós podemos orar, como também podemos nos preparar, por que não? Nos preparar para que Deus, dentro da sua vontade, do seu chamado, e é claro, com a parceria da sua igreja, quem sabe algum de nós ser enviado para um desses países, para de fato levarmos a luz do Evangelho para esse povo, a igreja perseguida, que boa parte dela encontra exatamente na janela 1040. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus possa despertar o nosso espírito para orar, para interceder, contribuir e, se possível, ir aos povos da janela 1040, aos povos ainda não alcançados. Que Deus te abençoe, um grande abraço, orei por nós, em nome de Jesus. Graça e paz.